videozinho de Halloween com 5 indicações de leituras diferentonas para este dia onde tudo pode acontecer. Fiquem aí. Demônio no Freezer. Esse livro é do Odin. Então, pra quem não sabe, quando eu mudei lá de São Paulo pra cá, pro Rio, o Odin já tinha bastante livro, eu também já tinha bastante livro. A gente tá com quase 300 livros aí catalogados, porque é bibliotecário, eu catalogo tudo. E ele adquiriu isso aqui por uma bagatela, foi baratinho. E o legal é a história, né, do Richard Preston, é baseada no fato, né, de fato realmente histórico, real, atual, que o vírus da varíola, ele existe, ele foi erradicado e ele existe ainda, preservado, no CDC de Atlanta, né, pra quem não sabe, CDC é o Centro de Controle de Doenças, e também no Centro de Virologia, lá na Sibéria, ou seja, só tem essas duas amostras, porque as pessoas, né, os governos mantêm para que seja para estudo futuro, etc. Vou cortar isso. Para que seja para estudo futuro e etc. Só que o que acontece? Na história do livro, um desses vírus ele é roubado para fazer, né, para que as pessoas, para quem roubou, fazer um super vírus da varíola. Então é todo baseado nisso, nessa história, né, nessa premissa real, o que é bem interessante, que é bem legal e bem assustador também, porque imagina, se fazem isso realmente atualmente, é um medo real, isso de que roubem o vírus e que desenvolvam para uma guerra biológica. Então é uma espécie de thriller de investigação e que tem todo aquele cagaço de pode ser que aconteça, pode ser que não. Então é uma leitura bem legal aí pro seu Halloween. Uma outra obra que eu vou recomendar, a segunda obra aqui recomendada, é A Última Tentação, do Neil Gaiman. É uma graphic novel que ele fez em conjunto com o Michael Zullo e o Alice Cooper. Tem essa, tanto que dá pra ver aqui, né? Essa pintura não é só uma referência, realmente tem o Alice Cooper aqui dentro na história. E essa história segue um garotinho que tem lá os seus pinimbas, seu sofrimento na vida, e ele queria que as coisas mudassem. Então é aquela premissa de tome cuidado com o que você deseja, né, porque pode acontecer. E ele acaba encontrando uma espécie de circo, que é meio que capitaneado pelo Alice Cooper, pelo personagem que o Alice Cooper faz. E tem uma ilustração muito bacana, as ilustrações são maravilhosas, são bem assustadoras, tenebrosas. A história vai não crescendo, vai ficando pesada. E é o tipo de coisa que fica na sua cabeça. É claro, feito pelo Neil Gaiman, super show, a capa é maravilhosa. Eu comprei numa JediCon lá de São Paulo, eu nem lembro da edição, mas faz muito tempo. E eu me apaixonei, eu vi Neil Gaiman na capa, vi o preço e eu tive que comprar, é da Pandora Books essa edição. Ela tem 112 páginas e eu vou mostrar aqui rapidinho, só pra vocês darem uma olhadinha no estilo sombrio da ilustração. E também se passa próximo ao Halloween, então tem toda a parte de fantasia e tal. Vale super a pena essa obra se você vir. Garimpa aí na Amazon da vida e na estante virtual, porque vale muito a pena ter, principalmente se você é fã do Neil Gaiman, que é uma coisa dele que é não tão mainstream em relação a obras como Sandman, etc. também. Uma obra que eu achei super legal é a edição da Nerd Books, da Branca dos Mortos. Do Abufobia, que é um pseudônimo do Fabio Abu, do Princesas do Mar, ele mesmo. E é super legal, gente, super bem feita. Ele é baseado nas histórias que a gente tá acostumado a ouvir de contos de fada, Branca de Neve, Patinho Feio, etc. Só que twisted, elas são modificadas e tem as suas versões mudadas por uma coisa muito mais sombria até do que os originais mesmo, que já eram de medo, para deixar a criançada... Porque naquela época, na época dos contos de fada mesmo, roots, as crianças eram tratadas como pequenos adultos, então não tinha essa assim, a criança tá dormindo, vai dormir, cacete, senão você vai tomar uma surra. E a obra, essa edição da Nerd Books tem uma capa dura linda, com esse efeito bacana, vou tentar fazer o efeito aí pra vocês. Até que é recomendado para maiores de 18 anos, porque tem um pouco de putaria, tem violência, mutilação, é bem hardcore mesmo. O Abufobia, ele foi fundo nas histórias, algumas você não identifica de cara, tem algumas que tem adoro essas letras capitulares bonitas assim no início dos capítulos.
É bem legal. E algumas você não identifica logo de cara, você vai lendo e você percebeu no meio ou só no final. Tem uma que é muito boa, eu nem vou dar spoiler sobre qual é pra você não ficar naquela expectativa, mas vai esperando uma leitura bem diferente, uma leitura bem legal. E teve um, inclusive, que eu... Não é que eu fiquei impressionada, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu até sonhei com isso. Então, tá super recomendado aí, Branca dos Mortos e 7 Zumbis, Babufobia. Tem aí essa edição da Nerd Books e tem outras edições aí também pra você correr atrás. Outra obra da Nerd Books, essa aqui é uma graphic novel de respeito, ela é muito foda, é o Independência ou Mortos. Acredito que foi baseado principalmente no Nerdcast sobre História do Brasil, que é engraçadíssimo, História do Brasil nunca foi tão legal como naquele Nerdcast. Também é do Abufobia, né, do pseudônimo, né, o heterônimo, por assim dizer, do Fabio Abu, né? Abu. E com as ilustrações do Harold Stricker, pra quem ouve o Nerdcast, é o Android. E dá pra ver já pela capa que as ilustrações são animais. Imagine se tivesse zumbis na época do não descobrimento, eu ia falar bosta. Na época da independência, né? Quando a família real veio pra cá e tudo aquilo aconteceu. E se as razões pelas quais houve a mudança da família real lá de Portugal pra cá não fossem as que estão nos livros de história, mas umas completamente diferentes, né? E a partir dessa premissa, a Abufobia criou toda uma história batendo com fatos históricos, né? Encaixando essa infestação zumbi no Brasil. Aqui atrás tem mais aqui ilustração. Eu vou até ler aqui a citação de Cipriano Barata, de abril de 1823. Ensopai a terra no sangue dos tiranos portugueses. Rasgai de uma vez as entranhas desses monstros. Né? Interessante ele ter falado isso naquela época e o pessoal usou isso como premissa para o desenvolvimento da história. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês também. Aqui é um plastiquinho de proteção. Ai, meu Deus. Ui! Deixa eu tirar aqui o plástico. Como vocês podem ver, é toda preto e branco. Bem desenhado pra cacete. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade gráfica, apesar que, assim, tudo que a Nerd Books faz, o Dave e o Alexandre, né, a Zagal e o Jovem Nerd, eles fazem com cuidado muito grande. As ilustrações são muito fodas, são sinistras. Os zumbis e tudo mais. A história toda, os quadrinhos, a disposição dos quadrinhos também é super legal. É uma graphic novel de qualidade internacional, assim, é muito foda. Eu mega recomendo aqui o Independência ou Mortos. Você pode adquirir lá na Nerd Store, acredito eu, no site do Jovem Nerd. Minha última indicação é esse livrinho aqui, despretensioso, tranquilo, bonitinho, chamado Escuridão, do autor Alexandre Moreira. Esse aqui é a edição da Papel e Virtual. E apesar de ser um livrinho fininho, já antiguinho, despretensioso, é uma puta história inacreditável. Esse livro também é do Odin. Eu li depois, ele me emprestou, eu li lá em São Paulo. E eu li super rápido, porque a história é muito legal. É a história de uma espécie de batalhão, de esquadrão, que vai até a Amazônia investigar o desaparecimento de outros militares. E o que eles descobrem tem a ver com criaturas muito antigas e assustadoras, que acabam vivendo em meio à escuridão da Amazônia, da parte mais densa, mais profunda. É um livro bem legal, interessante, vai direto ao ponto, a descrição das coisas ela é suficiente para que você se ambiente. Eu gostei muito da forma como ele descreve a escuridão, o sufocamento que a floresta propicia, até durante o dia, dependendo de onde você está na Amazônia, é uma escuridão absurda. Então fica aquele medo perene de algo vai te acontecer, um bicho vai te atacar, ou alguma coisa que você não compreende. Quando a galera começa a morrer, ele lembra bastante o Predador nesse sentido, quando a galera começa a morrer, o cagaço deles vai subindo, o nosso também, consequentemente. O autor, o Alexandre, ele consegue transportar o leitor para aquela situação. Você tá ali acampando com os caras, você tá tocaiando com os caras e você se vê muito imerso nesse ambiente. Então, quando começam a acontecer as coisas, você já tá tão... Ele já te ganhou tanto que você já não consegue mais se dissociar daquilo. E você vai embalado na história até o fim. O final é bem interessante, bem surpreendente. É muito agoniante a leitura durante o livro. Você acaba se apegando aos personagens e aí você se ferra. O momento Game of Thrones, né?
que sempre tem nesse tipo de obra. E é uma obra brasileira super bem escrita, super bem feita. A gente aqui, tanto o Odin quanto eu, a gente recomenda muito. Vai acrescentar pra caramba nesse seu Halloween aí, né? Emendando 31, dia de Todos os Santos e Dia de los Muertos, o dia 2. Então, você lê rapidinho, é super show. Tem aqui a sinopse atrás. Eu não vou falar tanto assim pra também não spoilerzar a sua vida. Você pode procurar garimpa aí na internet, em lojas virtuais, que você vai, com certeza você vai encontrar, e encontrando, lê aí, tá bom? E você vai gostar bastante. Se você já leu algum deles, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você leu mais de uma vez. É interessante saber a opinião de vocês também sobre eles. Pra encontrar é fácil na internet, tanto esses do Nerd Books quanto os demais, a internet ajuda pra caramba nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de leituras diferentonas, não são nada mainstream, né? Com exceção talvez do Independência ou Morte, das obras da Nerd Books, mas as outras elas são mais tranquilas nesse sentido. Se você gostou do vídeo, dê aquele like que ajuda pra caramba o Odin com Pimenta a crescer. A gente quer agradecer, eu quero agradecer novamente todo o engajamento de vocês aí nos comentários, dos vídeos, também os likes e de estar espalhando a gente por aí. A gente agradece profundamente. Visite o nosso site www.odincompimenta.com.br para ver resenhas de livros, dicas sobre airsoft, matérias bacanas sobre várias outras coisas, como a gente fala, né, de cerveja, de barba, etc. Temos também Instagram e Twitter, @odincompimenta, e Facebook, facebook.com/odincompimenta. Aproveitem bastante o Halloween de vocês, seja nas festas, seja lendo, seja vendo filmes ou vendo séries aí de medo, de terror. E acompanhem também nossos Diários do Cagaço, onde eu gravei a minha leitura de Lenda Amityville, né, da Dark Side Books, onde eu fiquei muito medo, mas valeu super a pena porque é um puta livro também. Valeu, pessoal, tenham um ótimo Halloween, a gente se vê. Tchau, tchau!